Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar mais um Santa Casa e você. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os cuidados e as recomendações para quem teve Covid-19 e conseguiu vencer a doença e que pretende voltar a praticar esporte ou retomar uma prática esportiva que já vinha fazendo ou, quem sabe, também começar. Nunca é tarde para começar a fazer atividade física, quem pretende dar o primeiro passo para melhorar as condições físicas. Para saber todos os detalhes e todos os cuidados que nós devemos ter, eu recebo aqui hoje o médico cardiologista Marcelo Pionic. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Guto. Obrigado pela presença. Imagina, obrigado pelo convite. E a minha primeira pergunta é, antes de começar, você estava me dizendo que existem várias situações aí. Em primeiro lugar, quem teve Covid-19 e pretende retomar, você estava me explicando que existem duas situações aí. Primeiro, quem já fazia atividade física e quem pretende começar do zero. Quais os cuidados que essas pessoas têm que ter? Para quem pretende começar do zero, a gente sempre recomenda a avaliação pré-participação, né? Que é uma série de exames cardiológicos para detectar, tentar filtrar, ver qual é o risco cardiovascular daquela pessoa de iniciar uma atividade física. Quando a gente está falando de pessoas que já foram infectadas com o Covid-19 e pretendem iniciar uma atividade física ou retomar uma atividade física que elas já faziam, esses cuidados são um pouco diferentes. Nós temos que nos cercar de algumas coisas extras, além do que a gente faz na rotina normal, né? Para quem já teve, quais são os cuidados? Porque o Covid-19 é uma doença que é um vírus que causa uma inflamação muito grande em todo o organismo. Então explica pra gente. Primeiro se falava no pulmão, mas aí se descobriu que ele vai de órgão em órgão e vai complicando mesmo. Quem teve a forma mais agressiva da doença, qual o procedimento que deve ter? Isso, exatamente, Guto. A gente sabe hoje que o grande vilão da doença é a resposta inflamatória do organismo, né? Isso pode prejudicar não só o pulmão, como o coração, rins e até os próprios vasos, né? Então, para as pessoas que tiveram o Covid-19 e querem retomar fazer atividade física, a gente separa, né, em três faixas, né? As pessoas que tiveram a forma leve, a forma moderada e a forma grave, né? Vamos começar pela grave. Quem teve a grave? Então, quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação, a gente tem que ver também que tipo de atividade física a pessoa faz. Se é uma atividade física recreativa, né? Ou se é uma atividade física competitiva, às vezes até de alto rendimento. A avaliação muda um pouco, né? Para as pessoas que tiveram a forma grave, e querem retomar uma atividade física, mas vão fazer uma atividade física recreativa, por exemplo, nós temos que fazer uma avaliação médica completa, né? Um eletrocardiograma, um teste ergométrico e um ecocardiograma. É recomendável também, nas duas fases, tanto na recreativa quanto na competitiva, que se complemente esses exames com uma ressonância nuclear magnética do coração, tá? O que a gente está querendo pegar com esses exames? As principais complicações cardiovasculares dos pacientes que tiveram a forma grave de Covid é uma miocardite, que é a inflamação do músculo do coração, né? E arritmias cardíacas também, tá? A gente sabe que a gente não sabe ainda por qual mecanismo, provavelmente relacionado à inflamação exatamente. 20 a 30% dos pacientes que tiveram a forma grave podem ter algum tipo de arritmia, principalmente a mais comum, que é a fibrilação atrial. Independente ou não de estarem fazendo atividade física. E aí, parênteses, o que é arritmia para o nosso público que não é da área médica, da saúde, entender? A arritmia cardíaca nada mais é do que um batimento anormal do coração. Aquele batimento excessivo, né? As arritmias são divididas em taquiarritmias, ou seja, quando a gente tem um batimento anormal com frequência cardíaca elevada, ou uma bradiarritmia, que é um batimento anormal com frequência cardíaca mais baixa. Então tem a alta, né? A pessoa usa muito, meu coração acelerou. Isso, exatamente. Essa é a alta. E a baixa é quando ele bate menos que o necessário. Às vezes são sentidas ou não sentidas, né? As pessoas elas se queixam principalmente
na alta, que sentem mais, né, daquelas palpitações taquicárdicas, né, que eles falam, estou sentindo uma batedeira, estou sentindo um desconforto, entendeu? Meu coração não está batendo certo. É mais ou menos esse tipo de sintoma que as pessoas têm. E aí, seguindo? Isso. Seguindo, a gente faz essa série de exames. Se esses exames derem normais para esses pacientes graves e a atividade física for uma atividade física recreativa, tá? O que a gente recomenda? O retorno apenas 14 dias após o fim dos sintomas, tá? Então, não tem dependência com o tempo de diagnóstico, e sim com o fim dos sintomas, tá? E aí você voltar de uma maneira gradativa, não tentar voltar como você era antes, fazer um programa de retomada, tentar voltar ali, vamos retomar com 50% do que a gente fazia e gradativamente ir voltando. Ficar atento à manifestação sintomática durante essa atividade física, se você sentir qualquer coisa estranha, né, que você não costumava sentir e passar a sentir. E também a avaliação médica na parte recreativa a cada 60 dias. Tá? E aí essa reavaliação é independente dos sintomas. É claro que se você manifestar algum sintoma, você volta para retornar antes para a gente fazer toda aquela reavaliação de novo. Então, para quem está nos assistindo, por exemplo, o Guto costumava caminhar do canal 1 ao canal 7. Isso. Era a prática dele 3 vezes por semana. Ele deve voltar a caminhar do 1 ao 3, 2 vezes por semana, depois de toda essa bateria de exames, isso. Depois de visitar o médico. Esse mais seria ou menos o exemplo. Isso, mais ou menos isso. Uma retomada gradual que a gente fala, sempre observando os sintomas. O que é interessante também, além dos sintomas, é você ter dificuldade de retomar o que você era antes, né? Você fala, poxa, antes eu vim aqui, corria 5 km, me sentia bem, agora, mesmo passado todo esse tempo, a retomada gradual, eu não estou me sentindo bem correndo 5 km. Eu ainda canso muito e não cansava anteriormente. Tem que voltar para fazer uma reavaliação. Porque aí, além da parte cardiológica, nós temos que investigar a parte pulmonar, né? E aí entram os testes de prova de função pulmonar. Porque aí provavelmente a sequela ali é na troca de gases, né? na oxigenação das células do pulmão, dos alvéolos. E aí vai precisar provavelmente ser encaminhado para um programa de reabilitação, para poder fazer uma fisioterapia, essas coisas todas, para readquirir a capacidade pulmonar. E também observar se não ficou uma sequela pulmonar importante, que a gente chama, né, que são cicatrizes aí do tecido pulmonar por causa da forma grave, que é a fibrose pulmonar, né? Nesse caso, a questão pulmonar, ela pode ser recuperada? Essa capacidade, ela pode voltar ao que era antes, ou ela vai sempre ter Depende, a resposta depende. Depende do comprometimento, tá? Depende da idade do paciente, depende de como o paciente era antes. Desse histórico, se ele era tabagista ou não, se ele já praticava alguma atividade física, isso tudo entra na conta. Entra na conta. A gente sempre fala que a conta é apresentada algum dia, né? E geralmente, numa situação como essa, é nessa hora que o organismo vai dizer, olha, você cuidou bem da máquina ou não cuidou tão bem da máquina. É o que a gente fala de reserva funcional, né? As pessoas que têm comorbidades como hipertensão, diabetes, tabagismo ou são obesas, têm uma reserva funcional menor do que as pessoas que se cuidam mais e eventualmente não têm essas comorbidades. E quando o nosso organismo é submetido a uma situação de estresse, numa doença grave, por exemplo, depende muito da gente ter essa reserva funcional para responder bem, né, a toda a medicação instituída e até o tratamento e a reabilitação após a alta hospitalar. Nesse caso da pessoa que faz uma atividade física recreativa, interfere fazer uma atividade aeróbica ou uma academia? Ele tem que ter o mesmo cuidado com as duas atividades, ou uma digamos assim, menos agressiva nesse começo, nessa retomada que a outra? Não. O ideal que a gente fala, o cardiologista sempre recomenda a atividade aeróbica, né? Que a gente sabe que é o que traz benefício cardiovascular. Mas a atividade aeróbica também nunca pode vir sozinha, você tem que fazer sempre uma parte de reforço muscular para poder garantir um bom desempenho, ou um desempenho regular na atividade aeróbica, né? O ideal é você fazer uma mistura das duas, conseguir manter as duas coisas, né? Equilibrar, exatamente. Para reabilitação, a atividade aeróbica é melhor. Ela vai trabalhar melhor com frequências cardíacas mais altas, né? Vai trabalhar melhor essa troca gasosa nos pulmões. Então a gente sempre recomenda a atividade aeróbica, desde que tenha os devidos cuidados que a gente falou antes. Essa recomendação da retomada pela atividade aeróbica, de repente, pode até ajudar num possível problema, que a musculação, por você estar ali num ambiente que não tem tanto
risco de você correr, de você fazer atividade aeróbica, você está mais parado, poderia dar uma mascarada, digamos assim. Exatamente. São atividades físicas diferentes, que causam benefícios diferentes no nosso organismo, porque a gente fala que complementar é o ideal. Mas a atividade física aeróbica ela deve ser até encorajada, né, nos pacientes pós-Covid, tá? Porque, como eu falei, a gente tem certeza de que esse tipo de atividade vai diminuir uma eventual sequela que esse paciente possa ter no futuro. E para quem pratica um esporte de alto rendimento, a gente tem muita gente que pratica triatlon, natação, essas pessoas, elas devem ter provavelmente um acompanhamento médico mais... Sim. O que muda para essas pessoas, os exames são praticamente os mesmos, porque os exames são relacionados com a gravidade, não se o paciente fazia uma atividade física recreativa ou competitiva. Então todo mundo é igual ali na hora de fazer o exame. Exatamente. O que a gente tem um pouco de mais cuidado, e às vezes é um pouco mais difícil lidar com um atleta competitivo, é a ansiedade dele retomar o nível de competição que ele tinha antes. O cara quer voltar no mesmo patamar. Ele quer, logo, uma semana não estou sentindo nada, ele quer voltar a fazer as provas, ele quer voltar a fazer o treino que ele fazia. E a gente tem que conversar bastante, explicar a situação, que não é assim, que existem riscos, né? O acompanhamento cardiológico, ele é um pouco mais restrito. O paciente recreativo, eu falei, é um acompanhamento a cada 60 dias. No paciente competitivo, a gente tenta acompanhar a cada 30 dias, né? E sempre observando manifestação de novos sintomas e como vai ser essa recuperação, se ele vai chegar realmente ao nível que ele chegava antes, né? Então, meu amigo, minha amiga, você que costuma fazer a sua pedalada, não vai pegar a sua bicicleta e ir até Juqueí e voltar, né? Pega a bicicleta, anda primeiro aqui na orla, vai até do ferryboat até Ilha Porchá, que já tá bom. E aí, brincadeiras à parte, sempre prestando atenção nas reações. Isso, exatamente. Né? Naquela capacidade, puxa, eu tinha uma facilidade enorme de fazer isso aqui, já estou tendo dificuldade. Isso deve ser relatado, né, doutor? Deve. Não é segurar essa informação e dizer, não, isso aqui, de repente eu supero, é assim mesmo. Não. Tudo tem que ser passado para o médico. Tudo tem que ser passado, exatamente. Porque às vezes é um sinal de alguma coisa que nós sabemos interpretar, mas que o paciente não sabe interpretar e pode não dar importância a algo que pode ser muito importante para a gente. E das formas graves, a gente tem sempre encorajado os programas de reabilitação, tá? A maior parte dos convênios oferecem, o convênio Santa Casa Saúde oferece esse tipo de reabilitação, onde você vai passar com uma equipe aí multidisciplinar, pneumologista, cardiologista, fisioterapeutas que trabalham e estudaram exatamente para esse tipo de recuperação, entendeu? Tanto a parte pulmonar quanto readquirir massa muscular. Lembrar que os pacientes que tiveram a forma grave provavelmente ficaram bastante tempo internados em UTI, receberam medicações onde você gera uma perda muscular muito grande pelo próprio imobilismo, por ficar sedado muito tempo, né? Então a recuperação da forma grave, ela tem que ser bem criteriosa, tem que ser bem devagarzinho, passo a passo, sem pular nada, para você poder retomar, e a gente acredita que se a pessoa fizer tudo certinho, ela vai conseguir retomar, se não 100% do que ela fazia antes, com certeza muito perto disso, 90% ela vai conseguir. Santa Casa e você vai fazer um rápido break e nós voltamos em instantes. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista.
Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio Aesp Odonto. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Santa Casa de Santos, o maior e mais completo hospital da região, foi reconhecido internacionalmente pela revista americana Newsweek como o melhor hospital da Baixada Santista e um dos 90 melhores do país, de acordo com a pesquisa Melhores Hospitais do Mundo de 2021. A família Santa Casa agradece o reconhecimento por todo o nosso trabalho. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós falamos aqui sobre os cuidados na volta de atividades físicas na retomada pós-Covid-19. Quem é o nosso entrevistado deste programa é o médico cardiologista Marcelo Piunic. Marcelo, agora o segundo bloco do programa eu queria falar sobre aquelas pessoas que já têm as famosas comorbidades, ou seja, algum tipo de doença, algum tipo de problema no organismo que facilita essa porta de entrada para o vírus. Quais os cuidados que essas pessoas têm que tomar? Você estava explicando que elas já são inflamadas por conta dessas comorbidades. Quais os cuidados? Principalmente o controle das comorbidades, né? Isso é essencial. Como eu falei para você, os pacientes hipertensos, diabéticos, obesos ou com doenças crônicas como enfisema pulmonar, câncer, né? São pacientes que têm já um nível de inflamação elevado no organismo e sabidamente são os que têm maior risco para evoluir para a forma grave de Covid, né? Então, nesses pacientes que querem voltar a ter uma atividade física normal e se recuperar bem, tem que ter o controle rigoroso dessas comorbidades, né? Então, controlar bem a pressão arterial, ter um diabetes extremamente controlado, com uma boa alimentação, perder peso na medida do possível, né? Parar de fumar se fosse tabagista. Exatamente. Como nós vamos ter aí sequelas pulmonares graves e vamos ter que lidar com isso no nosso sistema de saúde, nos consultórios por um bom tempo. Até brinco com meus colegas pneumologistas que eles ganharam um consultório para os próximos 20 anos. Verdade. Né? Então, a cessação do tabagismo para pessoas que tinham esse hábito é essencial. Tá? É lógico que o fato da pessoa ter passado por um quadro grave como esse já encoraja o suficiente de não voltar a fumar, né? Mas pode acontecer. A gente já tem situações de pacientes que ficaram internados muito grave, permanecem um tempo sem fumar e depois retornam com um hábito, né? Mas como nós vamos ter muitas pessoas com fibrose pulmonar, parar de fumar é essencial. É essencial. Em relação à vacina, devemos tomar as vacinas? Acho que a gente não devia nem bater nesse assunto, mas eu acho que é importante. Sim, tem que reforçar. Você como médico que está todo dia, qual a mensagem? Você estava me falando que você, depois que começou a tomar a vacina da gripe normal, você raramente evoluiu para uma gripe mais forte. Sim. Importante tomar a vacina. Tem que tomar, tem que vacinar, Guto. Eu acho que muitas pessoas se discutem o fato de algumas pessoas estarem escolhendo as vacinas que querem tomar. Isso que eu ia te perguntar também. Aproveite e já diga a sua opinião. A mensagem que eu passo sobre isso é que todas essas vacinas são novas. Nenhuma delas tem estudo de longo prazo, 5, 10 anos, para a gente saber o que vai acontecer. Que é o tempo médio de uma pesquisa Exatamente. E do estudo com vacinas. Pouco se sabe se a gente vai ter que tomar, ainda esse ano, algum reforço de alguma dessas vacinas, ou se vão ser vacinas que vão ter que ser tomadas esse ano. Para nenhuma dessas vacinas nós temos essas respostas. Isso os cientistas vão aprender com o uso na população. Normalmente você leva um tempo para desenvolver uma vacina justamente para você ter essas respostas. Mas devido à gravidade da pandemia, os laboratórios tiveram que antecipar todos os seus protocolos até de segurança dos produtos para poder fazer a vacina para a população tomar. Então, Coronavac não é melhor que Oxford, Janssen não é melhor que Pfizer e vice-versa.
Na verdade, nós nunca vamos ter essa resposta, porque não vai existir um estudo que vai comparar o que a gente fala head-to-head, né? Uma vacina com a outra para dizer qual é melhor. Isso não vai acontecer. Até por conta de algumas formas de preparo das vacinas. Tem umas que fazem com o vírus numa determinada situação e outras com outro. Desculpa te cortar. Imagina que é isso. O que nós vamos ter realmente é, com o tempo, essas respostas e poder programar exatamente como vai ser a vacinação para o Covid. A ideia que talvez nós temos em mente é que seja uma vacina que seja tomada anualmente, como é a do influenza, e se a tecnologia permitir, até incorporar a vacina do Covid na mesma vacina do influenza, né? Colocar essa cepa já nessa... Isso. Porque lembrando, todo ano existe uma mutação do vírus no caso da influenza, por isso que a gente tem que tomar todo ano a vacina, porque existe uma mutação e ele evolui. E nós já temos muitas variações aí do Covid descritas pelo mundo do vírus, né? Mas que graças a Deus estão sendo cobertas pelas vacinas já existentes. Então a gente tem a mais temerosa agora, que é a variação delta do vírus, né? A variação indiana, que está todo mundo preocupado. Porque a gente tem visto na Inglaterra, que é o país que teve mais casos dessa variação, por exemplo, que houve sim um aumento de número de casos, mas porém não houve um aumento de internações ou de mortalidade por causa disso. Então significa que a vacinação foi eficiente nesse sentido, né? A gente não pode impedir a pessoa de escolher o que ela quer tomar, ela está no direito dela. Ninguém quer tirar esse direito da pessoa escolher a vacina que ela quer tomar. Mas o que a gente orienta é: tomem a vacina o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você se vacinar, mais rápido nós vamos voltar para a nossa normalidade. E todas elas são seguras e eficazes. Isso os números mostram, tá? Até entrando no que você falou, a pessoa que escolher, que porventura tiver a ideia de escolher, olha, eu só vou tomar semana que vem. Nesse meio tempo ele pode contrair o vírus pode infectar. Pode ter a forma grave e pode morrer. Quer dizer, uma escolha que pode ser a escolha entre a vida e a morte, literalmente. Exatamente. A gente teve casos, logo quando a vacinação começou a se difundir, de pessoas que foram infectadas, né? Tipo, 2 dias antes de chegar a faixa etária dela ser vacinada e evoluindo até com forma grave por causa disso, entendeu? Porque a gente fala, quer escolher, é um direito seu de escolher como cidadão, ninguém pode te impedir de escolher o que você quer tomar. Mas tome o mais rápido possível, porque você vai estar se imunizando e vai estar diminuindo o risco de transmitir alguma coisa para alguma pessoa que você ama, seu pai, sua mãe ou seu filho, né? E lembrando, né, doutor Marcelo, que todas as outras vacinas que a gente toma, ou que a gente já tomou, eu não me lembro de as pessoas perguntarem que marca que era a vacina. Nunca perguntaram. Nunca. Você vai lá, toma a vacina e acabou. Nunca perguntamos, Isso que a gente tem que ter em mente, né? A vacina está disponível, se está na sua época de tomar, vai e tome. Tome a vacina, independente de ser uma dose ou 2 doses, entendeu? Todas cumpra tudo o que é determinado em relação a esse protocolo. Todas são eficazes. O que está acontecendo hoje é aquele negócio, né? Ninguém perguntava nada da vacina antes, porque não tinha essa informação difundida, a gente não tinha um acesso à informação que a gente tem hoje. E junto com o acesso à informação, vieram as fake news, né? E vem a desinformação. A desinformação, exatamente. O acesso à desinformação hoje ele é tão fácil quanto o acesso à informação. Então, nós profissionais de saúde temos a obrigação de esclarecer sempre as dúvidas para todo mundo e difundir de que realmente a população precisa se vacinar. Importante dizer que toda vacinação, todo medicamento, há uma reação. Né? Sim, por mínima que seja, existem as estatísticas para isso. Sim. Ou seja, nenhum medicamento é 100% eficaz. Vai ter gente sempre que vai ter algum tipo de reação. Nem 100% eficaz e nem 100% seguro. Nem essas vacinas, nem as outras que a gente já toma há tantos anos e nenhum medicamento de uso comum também, né? Você pode tomar a sua dipirona e ter uma reação. Esse tipo de esclarecimento é importante, né, doutor? Porque a gente, num passado não tão distante, vou tomar esse remédio, não é bem assim, né? Não com assim. Nenhum medicamento, não é só com a vacina agora. Nada, exatamente, nada. Não existe medicamento 100% eficaz e nem 100% seguro, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. E graças a Deus que a gente tem tido os casos de complicações, eles são extremamente raros, extremamente raros. E são contornáveis, né? Eles podem ser... No mesmo índice que a gente tem de complicação das outras vacinas que existem há muitos anos também e que ninguém pergunta, né? Toma então vacina não está nem fora desse patamar. Exatamente. Hoje você pega o calendário vacinal que a gente dá para os nossos filhos, você não pergunta nada. Você vai lá, acerta o calendário, leva para tomar a vacina e não quer saber quem fabricou, de onde vem, né? Porque sabe que é segura e eficiente. E sabe também que vai ter algum tipo de reação. É possível que pode isso aconteça, acontecer. né? É possível, claro. É possível. Perfeito. Doutor Marcelo Bionic, muito obrigado. Voltará aqui mais vezes. Foi muito legal essa entrevista.
Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, Guto. Obrigado. Parabéns à Santa Casa de Santos. O programa Santa Casa e Você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Tempo de reflexão, de rever valores, de cuidar dos seus e de si, de amar o próximo e respeitar a vida, respeitar a sua vida, a do outro e a de quem luta para cuidar e salvar a vida do amor de alguém. A Santa Casa de Santos está mobilizada na luta contra a Covid-19. Faça a sua parte, que por aqui já estamos fazendo a nossa. Compartilhe amor. Vamos sair dessa juntos. Santa Casa e Você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. 9 Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço.